Você encontrou Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 38 até o verso 42, e diz assim a palavra do nosso Deus. Você que não consegue ler a Bíblia aqui ao ar livre por causa da iluminação, eu pedi para que colocasse no nosso telão, a Isabela, minha filha, vai passar ali. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te demandar e contigo e te tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra muitas vezes nos lança desafios. Desafios que contrariam a nossa expectativa e a nossa vontade. Quando nós somos ofendidos ou injustiçados, quando somos feridos, Senhor, nós queremos revidar. E muitas vezes nós procuramos um evangelho que se adeque àquilo que nós queremos, que o nosso coração deseja. Mas como é bom e doce a tua repreensão. E este texto faz parte desta repreensão e ensino. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Domingo passado, eu já abordei as características e o objetivo dessa legislação, deste preceito do Antigo Testamento, que Jesus não veio anular, que Jesus não veio mudar. Não, a lei é boa e a lei aponta para Jesus. Então, domingo passado, nós estávamos abordando este texto e eu lembrei que Jesus dá sentido a uma aplicação correta da lei. Esta legislação do olho por olho, dente por dente, é a aplicação correta que Jesus irá fazer agora da lex talionis, ou a lei da retaliação, que tinha um propósito. Nós vimos isso domingo passado. Qual era o propósito? Nós vimos que a lei tem como objetivo controlar o mal e evitar os excessos na vingança, na retribuição ao mal. Porque ao retribuir ao mal, ao reagir ao mal, podemos reagir de uma maneira errada e maligna. Então a lei vem com o propósito de controlar, promovendo preservação das pessoas e justiça. E que ela deveria ser exercida não pelo indivíduo, mas por uma comunidade de autoridades constituídas. Ou seja, pelos juízes. Não era uma licença de olho por olho, dente por dente, para ser usado particularmente, individualmente, quando alguém me ferir ou quando alguém me machucar. Nós também vimos domingo passado que Jesus, ao defender e a ensinar o que ele ensina aqui, ele não é um pacifista. Ele não é alguém que diz que não deve haver repreensão ao mal, e não é alguém que está ensinando que é preciso ser passivo em tudo. Jesus também não é um covarde, porque ensina aos seus discípulos, ao seu rebanho, um posicionamento covarde contra o mal e contra a injustiça. Nós também vimos que o ensino de Jesus nos mostra que ele não é complacente com a injustiça, com o pecado. Eu também falei sobre o seu ensino, porque muitas pessoas, ao lerem esse texto, interpretam ele tão ao pé da letra que acaba ficando ridículo a observância do mandamento e do ensino de Jesus. Também lembrei que este ensino não é um ensino impossível, porque se for impossível, não faz sentido Jesus ensinar. E Jesus nos ensina palavras de vida e o ensino de Jesus produz novidade de vida. É algo que é possível para a igreja, para os crentes.
E por fim, eu falei que este ensino não contraria as Escrituras. Pelo contrário, ele deve ser interpretado do ponto de vista hermenêutico. A hermenêutica é a interpretação da lei segundo a própria lei. A interpretação das Escrituras segundo as Escrituras. Qual é o problema, então, pastor? O problema é a ênfase que os religiosos davam. Os religiosos, os fariseus e os escribas, eles ensinavam sobre este preceito, o lex talionis, a lei da retribuição. Eles ensinavam que cada pessoa tinha o direito individual e pessoal de retribuir com vingança, de exercer sua própria justiça, de retribuir igualmente. Ou seja, era uma vingança pessoal, que a Bíblia repreende. Nós vimos isso domingo passado. Este não é o modelo do reino de Cristo. A vingança pessoal não é o modelo do reino de Cristo. Não é o modelo de Jesus Cristo. A vingança e a retaliação não é o modelo de Cristo. Não foi assim que ele agiu. Não é assim que ele age nos evangelhos. Ele age de outra forma. Ele não reage ao mal com o mal. Vocês perceberam que tem um besouro tocando bateria? É um besouro Gregory. Percebeu? Ó, eu quero ver com vocês 2 pontos sobre este ensino de Jesus, que continua. Ele dá ilustrações. Mas antes dessas ilustrações, ele diz assim, versículo de número 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso. Irmãos, preciso confessar que durante essa semana, a semana passada, eu me debrucei sobre esta frase e orei, e tive dificuldades, e pesquisei, e orei, e pedi ajuda para pastores. O que Jesus quer dizer com não resistir ao perverso? Porque se Jesus não é um pacifista, se Jesus não quer que eu seja covarde, e se Jesus não quer que eu reaja contra o mal da maneira que o mundo reage, como eu devo reagir? Porque, na verdade, ele está usando a expressão, não resistais ao perverso. Olha, o que Jesus quer dizer com isso? Não resistais ao perverso, no verso 39 aqui, significa usar a palavra resistir como um termo jurídico usado em um tribunal. É uma forma de defesa legal. É uma forma de defesa jurídica. Ué, pastor, isso parece bom, porque a lei não era para ser individual. A lei era para ser realmente dos termos jurídicos, nos juízes, nas autoridades. Então agora o senhor está querendo dizer que Jesus está se contradizendo? Não resistais, o termo é jurídico. Não resista ao perverso, nem diante do juiz. Olha, Jesus está dizendo para não fazermos dos nossos direitos legais, dos nossos direitos jurídicos, uma reação pecaminosa quanto ao relacionamento desgastante neste mundo. O que Jesus está dizendo, olha, vocês têm direitos, inclusive legais, mas cuidado, para não reagir com uma intenção pecaminosa quanto aos seus direitos. William Hendrickson, eu gostaria que você entendesse como eu posso, com os meus direitos legais, reagir errado. Tem 2 frases que eu gosto muito. Uma é do William Hendrickson, um teólogo reformado. Ele comentando o Evangelho de Mateus, ele diz, não resistais ao perverso com medidas que emanem uma disposição que é o oposto do amor, o oposto do perdão, o oposto da brandura, o oposto da tolerância, o oposto das bem-aventuranças,
o oposto das virtudes de Cristo. Não façam dos seus direitos legais e jurídicos uma reação pecaminosa quanto aos relacionamentos desgastantes neste mundo. Eu me lembro, irmãos, de ter falado domingo passado que nós gostamos de defender os nossos direitos. E que existem certos tipos de pessoas, como pessoas egoístas, que são pessoas que sempre lembram as outras dos seus direitos. Podem perceber, podem avaliar. Pessoas que são extremamente egoístas são pessoas que sempre lembram as outras do seu direito. Olha, esta é uma postura exigida para o crente. Jesus não está falando para o não crente. Ele está ensinando a comunidade de discípulos, os seguidores do reino. Ele é o rei deste reino. Ele está ensinando essas pessoas. O discípulo de Jesus reage ao mal, reage ao ferimento com virtude e não com o mal, e não com vingança. Isso é difícil para nós, irmãos, porque o nosso coração, ele é enganoso. E ele tenta dizer muitas vezes para nós que nós somos bons. Mas o discípulo de Jesus deve reagir ao mal com virtude e não com vingança. É mais difícil? É mais difícil. Mas Jesus nunca prometeu o caminho mais largo. No Evangelho, Jesus nunca prometeu o caminho fácil. Pelo contrário, o caminho que Jesus diz que leva à salvação é o caminho estreito e apertado. Poucos passam por ele. O caminho largo leva à perdição. Ele é fácil. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você ouvisse agora a leitura de 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. 1 Pedro 3,9 diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pedro concorda com o ensinamento bíblico de Jesus. Não pagando mal por mal, não pagando injúria por injúria, mesmo que a lei te dê direitos para isso. Mesmo que você esteja no senso comum, no que a maioria das pessoas pensam sobre como deve ser o proceder, mesmo que as pessoas validem tal comportamento, o crente reage ao mal com virtude. Jesus está nos confrontando. Irmãos, faz 2 semanas que estou aí preparando esse sermão e estou sendo confrontado com esta frase, não resistais ao perverso. Jesus nos confronta, porque a maioria das vezes que nós reagimos a quem nos faz mal é muitas vezes com o desejo de fazer o mal. Jesus nos confronta de maneira direta, pois geralmente temos a tendência de justificar o nosso revide com erros. Parece coisa de criança, mas você já viu? Olha, eu cuspi na cara dele porque ele cuspiu na minha cara. Acredite, essa frase não é de criança, é de político que pertence à Câmara de Deputados Federais da nossa nação. E as pessoas ainda levantam uma bandeira evangélica. Eu cuspi na cara dele porque ele cuspiu na minha. Você percebe que nós temos a tendência de justificar as nossas ações de reações ao mal que fizeram contra nós, justificando o nosso erro sobre o erro do outro. Eu separei uma frase que eu gosto muito e há anos eu carrego ela comigo. É uma frase de uma escritora de um devocional chamado Devocional para Todas as Estações, da editora Ultimato. O nome dela é Silvana Pinheiro Tietz, e ela diz assim, olha, ainda que os nossos erros sejam frutos dos erros alheios, somos responsáveis por eles.
ainda que o erro que eu estou cometendo é fruto ou é consequência da minha reação por causa do erro de outra pessoa, ela me tirou do sério, eu ainda assim sou responsável por este erro. Eu preciso aprender a olhar para as minhas reações com este confronto que Jesus nos faz. Eu queria muito que você decorasse essa frase. Você pode repetir ela comigo? Vamos repetir em voz alta? Vamos juntos? Ainda que nossos erros sejam frutos de erros alheios, somos responsáveis por eles. Cuidado com a retaliação pessoal. Este é o primeiro ponto. Cuidado. Cuidado com a retaliação da vingança pessoal. O crente reage com virtude. E o crente, ao reagir com virtude, avalia a sua reação errada quando errou, quando foi impulsionado, quando foi ferido a agir de uma maneira santa e pura, piedosa. Então Jesus agora vai nos dar 4 ilustrações. Neste texto que nós lemos, Jesus nos dá 4 ilustrações. E aqui vem o meu segundo ponto. Exemplos que ensinam. Olha, a partir do verso 39, quando ele diz, não resistais ao perverso, Jesus também vai dizer, versículo 39, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Em primeiro lugar, deste ensino, deste exemplo que nos ensina, não tenha excessivo cuidado com a sua honra. É isso que Jesus está ensinando. O versículo que diz, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Esse tipo de atitude, bater o rosto de alguém, não era simplesmente bater como um tapa de mão aberta. Jesus usa uma palavra, na face direita. Pedro, meu filho, faz favor, vem aqui para o pai. Fazendo um favor, você vai ser minha cobaia. Não. Aê, macho, aqui, fica aqui. Qual que é o seu lado direito? Aê, parabéns, acertou. Então, se eu quisesse bater no rosto do Pedro com a mão direita, eu não ia bater assim, não é? Geralmente alguém que bate no rosto, na face direita, ele está de frente com essa pessoa. E ele bateria com as costas da mão. Obrigado, filho, pode sentar. Você fez até slow motion. Ficou legal, vamos fazer de novo. Ele bateria com as costas da mão. Muito bem, filho, pode sentar. Bom, por que esse exemplo e por que trazer o Pedro aqui na frente? Porque isso no Oriente Médio era um insulto. A palavra ferir está aqui não por causa do machucado ou da gravidade da dor causada, mas por causa do insulto. Era um tipo de atitude que desqualificava uma pessoa, desconsiderava ela. Bater na face direita significava usar as costas da mão, uma bofetada para dizer, você não tem importância. É um insulto que eu estou te fazendo. Por conta disso, as pessoas tinham demandas jurídicas e elas levavam esta causa deste insulto, inclusive para receber direitos econômicos por causa do insulto, danos pessoais, da sua imagem, da sua pessoa. Olha, essa é uma atitude, um tipo de atitude que gerava humilhação. Mais do que o significado de machucar, o verbo significa ferir a moral. Ferir aqui é insultar. Então, se alguém te ferir no rosto direito, Jesus está mostrando um senso desonroso da sua época e da sua cultura. Um senso em que as pessoas olhavam para si e falavam, eu fui desonrado. E qual é o ensinamento que ele dá? Aprenda a lidar com a desonra.
Irmãos, você pode me perguntar, pastor, mas isso é impossível? O senhor falou que o ensino de Jesus não nos leva a posicionamentos impossíveis? Então, eu quero dar um exemplo de um cara chamado apóstolo Paulo. Em Filipenses, capítulo 4, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu sei estar honrado e humilhado. Honrado e humilhado. Este ensinamento de Jesus nos ensina e significa, não tenha excessivo cuidado com a sua honra. Cuidado, para você não exagerar e se sentir humilhado toda vez que alguém te fizer um revés, te desonrar. Dar a outra face é saber que você precisa reagir de uma maneira diferente quando o sentido é a sua honra. Quando você se vê insultado e ferido e humilhado. Em Isaías, capítulo 50, versículos 6 e 7, nós temos uma profecia que aponta para Jesus. E eu quero convidar você para olhar para Jesus. Isaías 50, nós lemos, versículo 6, ofereci as costas ao que me feriam e as faces ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 67 e 68, Jesus está para ir para a cruz. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam o seu rosto, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Olhem para Jesus. Não tenham excessivo cuidado com a sua honra. Segunda lição, o segundo exemplo, está no versículo 40, que diz assim, e ao que te demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ó, aqui tem um costume jurídico também. Jesus está apontando para questões jurídicas. Era possível que numa demanda de dívidas, alguém pudesse tirar os seus bens. Era possível. Mas tinham coisas que eram como é que fala a palavra? Meu Deus! Inalienável. Muito bem, vou falar rápido que passa. Muito bem, obrigado. Inalienável. Inalienável. Não dá para tirar. Não dá para alienar. Era algo que não podia tirar da pessoa. Ok? Aquele bem era uma questão de sobrevivência dele. E no mundo antigo, você podia tirar a camisa, você podia tirar a roupa de baixo. Mas a capa podia servir de cama, de cobertor durante a noite e de proteção durante o sol escaldante. No mundo antigo, onde as pessoas viajavam quilômetros e às vezes passavam no calor do meio-dia ou enfrentavam temperaturas frias durante a noite, a capa era um bem inalienável. Não podia ser tirado. Aí Jesus diz isso. Se alguém demandar contigo e te tirar a túnica, dá-lhe também a capa. O que Jesus quer dizer com isso? O que isso significa? Significa não tenha excessivo cuidado com os seus direitos. Não tenha excessivo cuidado com os seus direitos. Na reação contra as pessoas, nós geralmente colocamos os nossos direitos acima de tudo. E geralmente nós dizemos, isso não. Jesus aponta para um tipo de posicionamento que vai além dos nossos direitos. Olha, essa questão da capa é tão séria no Antigo Testamento que no livro de Êxodo, capítulo 22, diz que se o seu próximo
tomares em penhor a sua veste, você vai restituir ela no pôr do sol. Se ele der as vestes como garantia, você tinha que restituir as vestes até o fim da tarde. Olha que seriedade de cuidado, de zelo para com o próximo. Meu irmão, a túnica era um direito que não podia ser tirado. Era um bem inalienável. A túnica era um direito. E Jesus diz, pessoas egoístas são pessoas que ficam pedindo pelo seu direito toda hora. Que ficam jogando na cara os seus direitos todas as horas. Os meus servos não são assim. Se demandarem e na justiça tirarem a túnica, ele não está apegado à sua capa. Ele não está apegado à sua capa. Não é coisas mesquinhas que seguram o coração de um discípulo. Ele não se relaciona exigindo demasiadamente os seus direitos. Dar a túnica significa não tenha excessivo cuidado com os seus direitos. E eu quero convidar você a olhar para Jesus. Mateus capítulo 27. Jesus já foi esbofeteado. Cuspiram no seu rosto. O humilharam. Ridicularizaram. A honra dele estava em jogo diante daqueles homens. Agora, Jesus está na cruz. Versículo 28 de Mateus 27. Despojando-o das vestes, cobriram com um manto escarlate. Tiraram as vestes de Jesus. E cobriram com um manto escarlate, vermelho, como se ele fosse um rei, para ridicularizá-lo. Quando ele estava na cruz, verso de número 35, depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Você pode me perguntar, pastor, mas Jesus já estava crucificado. O que ele poderia fazer? Ah, irmãos, ele poderia fazer derreter aqueles homens. Eu quero que você olhe para Jesus e entenda que o seu ensino aponta para ele. Não tenha excessivo cuidado com os seus direitos. Pessoas que exigem os seus direitos toda hora. Pessoas que jogam na cara dos outros os seus direitos todas as horas. Agem como egoístas e mesquinhas. Se relacionam sempre demasiadamente, dando valor e supervalorizando os seus direitos. Terceiro exemplo deste ensino que transforma e que nos confronta. Está no versículo de número 41, que diz assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Terceiro ensino, faça além do que é obrigado a fazer. Faça além do que é obrigado a fazer. Olha, aqui nós temos uma prática de hegemonia persa. Os persas, ao invadirem todo o Oriente Médio, eles usavam uma estratégia de hegemonia, de governança e de funcionamento do império. Este império persa passou esse esquema para o Império Romano, tá certo? Como que funcionava? Os oficiais do rei, os oficiais do império, tinham o direito de fazer com que qualquer cidadão do império entregasse uma mensagem, tipo como correio. Entendeu? Até um soldado romano poderia fazer isso. Ele obrigar qualquer um dos cidadãos do império que estavam sobre a hegemonia do império e no domínio do imperador a carregar, transportar, levar cargas, fazer longas jornadas para mandar mensagens. Na lei do Império Romano, se limitava essa distância a 1 milha. Você tem um exemplo bíblico de onde isso aconteceu. Você lembra? Jesus já tinha levado bofetadas no rosto e Jesus já tinha sido cuspido na cara, mas ainda não tinha sido crucificado. Jesus não conseguiu carregar a sua própria cruz.
judiaram do seu corpo. Pelo caminho ele caiu no chão. E em Mateus, capítulo 27, no versículo 32, você tem um homem chamado Simão, o Cirineu. Não é isso? Conhece a história deste homem? Ele estava no lugar onde Jesus estava passando com a cruz. E o texto de Mateus 27, 32 diz: ao saírem, encontraram um Cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Se alguém te obrigar, e este era o verbo utilizado para o Império Romano, a usar este recurso de fazer com que pessoas transportassem para o Império funções ou dos soldados ou dos correios do mundo antigo para o Império, obrigando aquelas pessoas a fazerem este transporte. É também uma questão humilhante. É também uma questão de domínio de outros sobre nós. Mas é interessante o que Jesus diz. Se alguém te obrigar a fazer algo assim, faça mais do que se é esperado. Faça mais pelos outros do que se lhe é esperado. O exemplo de Jesus é um exemplo que mostra para o Império Romano. O persa e o romano, um costume antigo já sobre os povos dominados. Jesus agora quase que ofende os seus ouvintes. E os escribas e fariseus, tinha até um grupo de pessoas, os zelotes, Jesus inclusive tinha um discípulo que era zelote, que detestavam e demandavam contra isso. Faziam atos terroristas para evitar esta opressão do império sobre o povo romano. A obrigação de cumprir as suas regras e de fazer quando eles eram exigidos, a qualquer hora do dia. Fulano, você vai levar essa carga até tal lugar. Jesus então diz, faça além do que é obrigado a fazer. Faça além do que esperam que você faça. Quero que você olhe para Jesus. Ele pede para que você vá além. Que você faça mais do que é exigido. Ele pede para andar a segunda milha. É isso que ele peça. Faça além do que lhe é obrigado a fazer. Último exemplo. Versículo de número 42. Diz assim, dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Quarto lugar, quarto ensino, quarta ilustração, não tenha excessivo apego aos seus bens materiais. Não tenha excessivo apego aos seus bens materiais. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ao olhar para o Antigo Testamento, ao olhar para a lei do Antigo Testamento, nós percebemos algo incrível, que está no ensino de todo o Antigo Testamento, está presente também no livro dos Atos dos Apóstolos. É um ato de misericórdia, é um espírito generoso, é servir ao outro com os seus bens. E isso é uma exigência da lei do Antigo Testamento e da lei do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Tem um texto, o texto de Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 ao versículo 11. E eu quero convidar você para ouvir essa leitura. Deuteronômio 15, de 7 a 11. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algum das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, vamos lembrar, Deuteronômio não é só uma repetição das leis. Deuteronômio é um manual de como viver para agradar a Deus na terra prometida. Deuteronômio é um código de vida para o povo de Israel que ia entrar na terra prometida. Então, olha, você entrou na terra que Deus te deu. E quando você vê alguém pobre lá, como que deve ser a sua reação? Não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Versículo 8. Antes lhes abrirá de todo a mão e lhes emprestarás o que lhe falta,
quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhes darás. E não seja maligno o teu coração, quando lhes deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Eu vou repetir isso de novo, porque Jesus também disse isso no Novo Testamento. Porque nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Quando Jesus está ensinando sobre a lei da retaliação, parece que ele muda de assunto. Mas é porque na lei dos homens e no coração dos homens há uma outra lei. A lei do que é meu, e o que é seu, por mérito. Veja bem, irmãos, quando eu uso a palavra mérito aqui, eu não quero dizer que não deva haver esforços pessoais ou patrimônios pessoais. Porque o problema não é do patrimônio pessoal. E Jesus não está dizendo que é errado ter bens materiais ou ter uma vida confortável financeiramente. O que Jesus está apontando é para o problema que está no coração humano, que é ganancioso, que é egoísta. Não há aqui nenhuma proibição ao bem privado. Não há nenhum movimento socialista aqui no ensino de Jesus. Jesus não diz que é proibido ter, pelo contrário, ele diz que quem tem deve dar. E quem tem deve emprestar. Deve estar atento às necessidades dos outros. O problema está no coração egoísta e ganancioso. Existe um estímulo bíblico a não se apegar gananciosamente ao bem privado. Existe um estímulo bíblico a não se agarrar gananciosamente aos recursos de propriedade particular. Mas não há proibição em tê-los. Porque quem tem, cuida de quem não tem. Este é o princípio bíblico. Dar ao que pede e emprestar a quem pede significa não tenha excessivo apego aos bens materiais. Olhe para o exemplo de Jesus. Filipenses capítulo 2. Jesus, dono de tudo, Senhor de tudo, faz o quê? Filipenses 2, versículo 4 e versículo 5. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha só, não há nenhuma recomendação contra a propriedade privada, pelo contrário. Paulo está dizendo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas é seu. Mas não haja gananciosamente, não dê valor a isso como suprema importância. O versículo continua, senão também cada qual ao que é dos outros. Aí agora veio o versículo 5, logo depois do 4, que eu li 2 vezes. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. E qual foi o sentimento que teve em Jesus Cristo? Dono de tudo, Senhor de tudo, deixou tudo para compartilhar conosco. Abriu mão de sua glória. Se fez igual a nós. Não tenha excessivo cuidado com os bens materiais. Não tenha excessivo apego aos bens materiais. O crente não precisa reagir o mal com o mal. Mesmo que tenha o direito legal para isso. Ele reage com virtudes. Ele não fica exigindo os seus direitos. Ele prioriza os seus deveres. Pois ele não precisa de foro privilegiado. Ele entende e estende o seu cuidado a quem precisa, mesmo que esta pessoa não mereça. Mesmo que essa pessoa não tenha como lhe retribuir. Ele estende o seu cuidado a quem precisa e vai além do que lhe é esperado.
ele segue o exemplo do seu Senhor, porque ele pertence ao reino dele. Quando eu comecei esta série das antíteses da lei, eu me lembro de ter dito que nós seríamos confrontados. E eu tenho sido com essas exposições. E acredito que vocês também. O que fazer? Orar e pedir que Jesus nos ensine a caminhar e seguir o seu exemplo. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.